Bom dia. Esse trabalho tem como finalidade o estudo da representação, a análise de sinais de sistemas em tempo discreto. Eu sou o Igor. Bom dia, professor. Eu sou o Pedro e eu vou falar um pouco agora sobre as próximas questões. Olá, eu sou a Letícia Góes, faço parte desse grupo de laboratório de sistemas controlados por computador e vou apresentar a parte de representação de espaço de estados e a parte do modelo discreto do nosso relatório dessa prática 1. Bom, a fim de aprimorar os conhecimentos da teoria, foi proposto um exemplo de um motor de corrente contínua com as seguintes equações diferenciais que representam a sua dinâmica. Essas equações estão representadas na parte de cima, na esquerda. Depois disso, as mesmas foram convertidas para o domínio da frequência, utilizando a transformada de Laplace, e separadas as variáveis de entrada e saída para o lado esquerdo das equações, a fim de obtermos uma função de transferência. Em seguida, as constantes foram substituídas pelos valores sugeridos no começo da atividade. Com as funções de transferência definidas, buscou-se os polos. Os polos do sistema são compostos por dois polos reais. Os mesmos são -10 e -2. Como o coeficiente de amortecimento é maior do que 1, espera-se que uma resposta superamortecida para a entrada degrau para esse sistema. Conforme era esperado, a resposta à entrada unitária caracterizou o sistema superamortecido. O ganho pode ser calculado pelo teorema do valor final, que tem como resposta 0,1, conforme o resultado da região de estabilidade do gráfico. Em seguida, foi obtido os diagramas com as respostas em frequência das funções g1 e g2, respectivamente. Através dos diagramas é possível analisar a estabilidade dos sistemas utilizando os conhecimentos de margem de ganho e fase dos sistemas. A margem de ganho é responsável por fornecer a maior variação do ganho que o sistema suporta sem se tornar instável, e a margem de fase representa qual é o atraso de fase adicional na frequência de cruzamento de ganho necessário para levar o sistema à instabilidade. De acordo com as informações dos diagramas de Bode, as duas funções de transferências observam-se um sistema estável, porque ambos os sistemas, a margem de ganho e de fase são infinitas. A função de transferência de representação de um motor de corrente contínua pode ser configurada também como um diagrama de blocos. A figura na imagem do slide representa o diagrama de blocos da função de transferência logo acima. Na sequência, foi obtido um modelo matemático para determinar a velocidade em um estande de amostragem em função de uma sequência de valores de tensão. Utilizando a aproximação da derivada, conforme a primeira equação, o t é o período de amostragem, que deve ser suficientemente pequeno para representar bem o sistema, e cai um valor inteiro positivo. Com a substituição e algumas manipulações, chegamos ao modelo discreto do sistema para a corrente. O mesmo também pode ser feito para o conjugado da máquina, que correspondem nesse slide pela terceira equação e a quarta equação, respectivamente. Bom, para podermos fazer as questões 5 e 6 do roteiro, nós implementamos esse trecho de código, onde primeiramente nós declaramos as matrizes do espaço de estados, assim como o sample time, para poder transformar o modelo contínuo do motor em um modelo discreto. Primeiramente, por essa representação em espaço de estados, nós denominamos como a variável sys e utilizamos o comando MATLAB C2D, que transforma um modelo contínuo em um modelo discreto, passando como parâmetros amostras de tempos diferentes, T e T1, e a função de transferência do modelo que a gente queria transformar. Bom, após rodar o código e simular o gráfico por meio do comando step e comparar com o modelo em tempo contínuo, nós observamos que o modelo em tempo discreto ele acompanha a curva do modelo original. Bom, na simulação seguinte,
referente à questão 6, nós comparamos duas amostras de tempo diferentes. T igual a 0,05 e T1 igual a 0,01. E percebemos que quanto menor a amostra, mais parecido com o modelo contínuo se torna a curva, já que o espaçamento de tempo é menor. Ou seja, nós conseguimos mais pontos de amostragem durante todo o traçado da curva, dando uma melhor resolução ao gráfico. Bom, dando sequência ao roteiro dessa atividade, a próxima etapa é obter uma representação em espaço de estados para a dinâmica desse motor. A representação em espaço de estados ela é muito útil para a gente por nos fornecer uma maneira prática para modelar e analisar sistemas que têm múltiplas entradas e saídas. Nesse caso, a gente utilizou as equações diferenciais que já foram apresentadas no início do relatório para obter essa representação. Então, está resumido aqui no lado esquerdo desse slide as equações utilizadas. E aí, por manipulação algébrica, a gente consegue obter a forma matricial, que é a representação em espaço de estados. E, nesse caso, as variáveis de estados, que são a menor quantidade de variáveis necessárias para analisar o sistema, que conseguem representar representar todo o estado, né, em qualquer momento. Nesse caso, as variáveis de estados foram a corrente e o conjugado. E as saídas também foram as próprias variáveis de estados. Na sequência, a gente gerou dois gráficos a gente gerou por simulação computacional, dois gráficos que representam, primeiramente aqui no lado esquerdo, a resposta em degrau do conjugado por uma entrada VT, né, uma entrada de tensão, de amplitude de 1 volt. Ou seja, então, esse primeiro gráfico é o gráfico do conjugado pela tensão, com a resposta integral de amplitude de 1 volt. E aqui no lado direito é o mesmo estilo, né, de gráfico, a resposta integral, só que nesse caso é da corrente pela tensão, também com amplitude de entrada de 1 volt. Para analisar a influência dos altos valores no sistema, a gente pode primeiro voltar no conceito de polos e como os polos influenciam o sistema. Então, considerando uma função genérica g de s, e para a gente extrair os polos do sistema, a gente pode extrair as raízes do denominador da função de transferência desse sistema. E aí, os polos, eles são muito importantes por fornecer o comportamento dinâmico do sistema. Então, itens como o tempo de resposta, a frequência natural, o coeficiente de amortecimento e etc. Aí, uma outra forma de obter os polos do sistema seria calcular diretamente os autovalores da matriz A. Nesse caso aqui, que eu coloquei uma função genérica, essa matriz A, e se a gente calcular os autovalores dela, também daria o mesmo resultado dos polos do sistema. Então, os polos do sistema nada mais são, eles vão ser, né, os autovalores dessa matriz A, de transição dos estados. Então, foi dessa forma que a gente fez no relatório. A gente calculou os autovalores, né, que vão nos fornecer os polos. E como os autovalores influenciam, vai ser a mesma forma dos polos, fornecendo informações do comportamento dinâmico do sistema. Bem, na sequência, seguindo o roteiro da prática, a gente tem que utilizar um procedimento anterior, que já foi feito no item 4, para obter um modelo em tempo discreto na forma igual está mostrando aqui no lado esquerdo do slide. Para isso, a gente foi por manipulação algébrica e conseguimos obter essa forma conforme está no lado direito.
Os coeficientes, né, usados nessa forma serão apresentados no próximo slide e também a resposta ao degrau desse modelo obtido. Por fim, para finalizar o nosso modelo discreto, a gente utilizou o comando sys, né, no MATLAB para obter os coeficientes A, B, C e D do modelo, né? Então, conforme apresentado aqui no lado direito. E também, conforme apresentado no slide anterior, as equações em que esses coeficientes compõem. Bom, para realizarmos a questão 11, nós utilizamos esse trecho de código onde nós plotamos uma função, uma equação de diferenças vista por y igual a filter, onde os parâmetros são b, a e e, onde a e b são matrizes de coeficientes. A matriz A de coeficientes dos termos é em ômega e a matriz B de coeficientes nos termos em V. E então declaramos G sendo a função de transferência do sistema. E nós conseguimos perceber que tanto os coeficientes da função de transferência G quanto os coeficientes da equação já proposta no item 4 e quanto da função explicitada abaixo de ômega em z sobre v em z são os mesmos. Isso mostra que, tanto no tempo discreto quanto no tempo contínuo, nós obtivemos o mesmo modelo para o motor estudado. Bom, e por fim, para fazer a questão 12, usando toda a modelagem matemática que nós já tínhamos feito, tanto na questão 4 quanto na questão 9, nós fizemos no Simulink um diagrama de blocos com uma tensão de entrada degrau, os ganhos que nós calculamos, B3, A2 e A3, e dois atrasos unitários, que seriam esses blocos 1 sobre Z, com uma saída podendo ser analisada pelo scope ao final do diagrama de blocos. Para poder realizar essa simulação, nós organizamos todos os blocos de acordo com os resultados que nós obtivemos e nós configuramos a tensão de entrada para uma entrada degrau unitário com o valor de 1 volt e com um sample time, um tempo de amostra de 0,05, assim como nós já tínhamos feito em questões anteriores. E como nós podemos observar nesse gráfico à direita, que seria o gráfico relacionado à saída do diagrama de blocos realizado pelo Simulink, pelo Scope, ele é exatamente o mesmo que nós havíamos calculado, que nós havíamos simulado anteriormente para um mesmo tempo de amostra de 0,05. Isso mostra que a nossa simulação foi obtida com êxito e, como conclusão para essa questão 12, nós podemos observar que, por ser um modelo recursivo, onde o y de k precisa ou do y de k mais 1 ou do y de k menos 1, e etc., para que ele possa ser calculado, nós observamos, então, que não é possível prever um resultado, por isso não é possível representar um modelo com avanço, somente com atraso, já que, a partir de um ponto inicial, nós podemos calcular os valores subsequentes. Nós não conseguimos prever esse resultado matematicamente, devido a essa recursividade do modelo.